Eleições Americanas. As prévias das eleições americanas, aqui o Marcelo Favalli de volta aos estúdios e já temos números frescos sobre New Hampshire. Exatamente, Thiago. Vamos colocar todo mundo na mesma página. Segundo a prévia da eleição americana, são 50 estados, a esmagadora maioria vai realizar essa escolha interna dos partidos. A gente teve o caucus de Iowa, agora é uma primária em New Hampshire. Vou começar por aí. Os números, a apuração já acontece, esses são números de instantes atrás. Nesse exato minuto deve ter tido alguma aproximação, então vamos falar de números arredondados. Donald Trump aparece com 55% dos eleitores dentro do Partido Republicano que o estão escolhendo como representante da legenda para a corrida na Casa Branca, que acontece só no final do ano. E tem agora a única competidora, né, a única desafiante de Donald Trump dentro da mesma legenda, a Nikki Haley, aparece aí com quase 10 pontos percentuais atrás. De novo, são números preliminares, já é a contagem oficial, mas é um estado pequeno com relação ao tamanho dos Estados Unidos, mas são muitos condados, ainda deve atravessar aí a madrugada para a gente ter um número consolidado. Mas este é um dado importante do momento, Thiago. O Donald Trump tem uma pernada aí de vantagem importante. Vamos voltar um pouco aqui na história. Houve, então, a primeira prévia, que foi no dia 15 de janeiro, o chamado caucus, em Iowa, um estado pequeno de perfil rural. Nessa contagem de delegados que leva à vitória do competidor à eleição americana, ele representa poucos delegados, mas começa aqui, que é justamente para dar voz a todos os estados americanos, todos participam do processo democrático. No caucus é um pouco diferente. O que eu quero dizer? É uma reunião de pessoas, essas pessoas se manifestam e depois apresentam o seu voto. É uma democracia mais crua, como eles faziam há mais de 200 anos. Agora vamos olhar aqui para New Hampshire, que é a segunda prévia, num modelo primária. Quem é associado, um correligionário do Partido Republicano, vota, como se fosse uma eleição reduzida, mas tem que estar associado ao partido. É a chamada primária fechada. O Trump aparece aí com uma certa vantagem. É importante para Nikki Haley. E por que o estado de New Hampshire faz parte aqui também de uma análise criteriosa? Porque, historicamente, vou pegar das 10 últimas eleições, os independentes aparecem com uma certa vantagem, que podem tender a um voto contra o Donald Trump. Asterisco aqui muito importante, um parênteses. A gente vai falar muito de Joe Biden contra Donald Trump, levando em consideração os dois candidatos majoritários. Mas qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos, tenha mais de 35 anos e não tenha uma ficha criminal, esteja preso com seus direitos civis cassados, pode se candidatar a presidente dos Estados Unidos e não precisa estar associado a nenhum partido. Então, na cédula vão aparecer esses outros candidatos. E muitos desses nem aparecem na imprensa, isso é interessante, né? São nanicos. Nanicos. Em New Hampshire, esses nanicos, eles têm uma certa vantagem. Então, eles podem tender a votar na Nikki Haley contra Donald Trump. Então, por isso que o estado é importante. Mas naquela contagem de delegados, também é pequeno. Vou partindo aqui para o final para falar do próximo, que deve ser um fôlego para a Nikki Haley, que vai ser no dia 24 de fevereiro, na Carolina do Sul. Por quê? Porque ela foi governadora da Carolina do Sul. A única mulher a ser governadora de toda a história na Carolina do Sul. Então ela tem uma vantagem. Talvez aqui, numa derrota, ela abra mão da campanha, ela desista. Se isso acontecer, acabou, não tem ninguém contra Donald Trump, e aí não tem outra escolha do Partido Republicano que não apontá-lo como candidato. Bom, um estado que fica no Nordeste, então a diferença de horário aqui para o Brasil... 2 horas. Então, não é tão grande, mas de qualquer forma, nas próximas horas teremos as informações. Exatamente, mas estou falando de cédula de papel, com dados mais distantes, então deve atravessar mais algumas horas, Thiago. Perfeito. Favalli, você volta na programação da Jovem Pan, estaremos te esperando. Até já. Até.